sai por aí, vê campanha de tudo quanto que é níveis, né? É campanha da prosperidade, é campanha disso, campanha daquilo outro, mas quase ninguém gosta de falar nem de família e muito menos de casais, né? Mas nós estamos aqui para ministrar hoje sobre família, amém? Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé em nome de Jesus, pegassem as vossas Bíblias. Abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos número 20, 128. Esse tema foi o que Deus colocou no meu coração, mas eu tenho certeza assim que Deus vai estar falando contigo tremendamente. Enquanto se encontraram, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor os abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Amém? Obrigado, Senhor. Que a tua graça, tua paz, tua misericórdia, teu amor, o teu refrigério esteja sobre as nossas vidas. Senhor Deus, que as famílias venham ser impactadas, Senhor Deus, nessa cidade, nesse estado, nessa nação. Que as famílias, Senhor Deus maravilhoso, possam ser referência. Que o inimigo, Senhor Deus, não tenha mais legalidade sobre a vida das famílias. Que possamos ter jovens obedientes à tua palavra. Que o espírito de separação que hoje vem reinando nesse século venha cair por terra em nome de Jesus. Que os pais venham ser homens abençoados, com autoridade, podendo abençoar a sua família. É o que pedimos, Pai, nessa noite, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, e já te agradecemos por tudo, Pai. Amém e graça a ti. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão, em nome de Jesus. Você pode se assentar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 24, verso de número 15. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu quero que você repita bem alto: mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém? Eu e minha família serviremos ao Senhor. Quando diz, se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Irmão, no dia de hoje, nós temos que decidir a quem devemos servir. Se é os deuses dos nossos antepassados, ou se é os deuses dos amorreus. Então, como igreja, nós temos que servir aquele que é digno de louvor, glória e adoração. Quando Josué, ele faz esse comentário,
Tudo indica que, na verdade, ele veio sendo criado nos costumes debaixo de uma bênção sacerdotal. A Bíblia diz assim, irmãos, que ele foi um discípulo de Moisés, ele foi obediente a Moisés. E Josué nasceu no Egito. Ele tinha tudo para ter aqueles costumes egípcios, mas ele, na verdade, estava voltado a adorar o único Deus. Alguns estudiosos dizem que ele foi, na verdade, um comandante do exército dos egípcios. Ele foi totalmente treinado para ser um militar. Ele tinha conhecimento, mas aí ele também tinha conhecimento da palavra de Deus. Nós não sabemos nada sobre o pai dele, chamado Naum, mas tudo indica que a mãe de Josué, ela era uma serva de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Existe uma frase do pastor Josué Gonçalves que diz assim: um casamento sem gratidão é um casamento em estagnação. O que é, na verdade, um casamento estagnado? Uma família estagnada é aquela família que está o que? Na inércia. É uma família que não evolui, uma família que não tem nada, uma família que está parada. Tudo está bom para eles. Tem situações, irmãos, que eu passo perto de muitos amigos meus do passado e eu vejo aqueles amigos estagnados. Eles não evoluíram financeiramente, não evoluíram espiritualmente, continuam do mesmo jeito. Então são famílias o quê? Estagnadas. E essas pessoas vão ser pais, e os filhos vão ser o quê? Estagnados. Mas hoje dentro da própria igreja existe esse tipo de situação. É por isso que o pastor ele colocou essa frase: um casamento sem gratidão é um casamento em estagnação. Vamos repetir? Um casamento sem gratidão é um casamento estagnado, parado, sem nada. A palavra de Deus no livro de Atos, não precisa abrir a tua Bíblia, Atos capítulo 16, no verso 31, diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. O Senhor só quer que, como igreja, venhamos o quê? Crer no Senhor Jesus. Não adianta muitas vezes você querer pregar para o teu esposo, pregar para a tua esposa, se você não crê, se você não tem uma mudança de vida, se você não tem uma transformação. Porque muitas vezes o esposo, a esposa, eles não congregam, mas eles veem o teu comportamento errôneo, jamais eles querem ir para a casa de Deus, porque eles vão falar: esse Deus não traz transformação, esse Deus não traz mudança, porque a pessoa vai para a igreja todo dia, mas não mudou, não teve mudança, não teve transformação, continua do mesmo jeito. Mas a Bíblia diz assim: crê, fala para o teu irmão, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então o primeiro passo da minha vida, a primeira transformação da minha vida é que eu preciso crer. Mas crer em quem? Em quem nós estamos crendo nos últimos dias? Ontem eu fiz um convite para a igreja, e nós estamos fazendo um convite já há alguns meses. Cadê aquelas pessoas, irmãos? Talvez elas acham que não tem mais problema nos seus lares, mas aí quando acontece a situação, sabe o que acontece? O pastor, dá para me atender? Dá vontade de falar assim: não, você não tem problema. Te atender por quê? E para quê? Você não tem problema.
Quantos estão entendendo? Diga amém. Melhora meu retorno aqui um pouquinho, por favor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem falou isto pela primeira vez foi um homem chamado o quê? Josué. Uma expressão tremendamente importante, no qual devemos analisar, se possível em parte, né? Josué, ele portanto, ele começa dizendo, eu quero que você fale nessa noite, eu. Quando eu falo eu, primeira pessoa do quê? Do singular, eu estou trazendo uma responsabilidade para a minha vida. Quando eu falo eu, quando eu falo tu, a responsabilidade eu estou passando para você. Mas quando eu uso a primeira pessoa do singular dizendo eu estou dizendo assim, existe uma responsabilidade sobre a minha vida e ninguém pode fazer o que compete a esse cara aqui fazer. Uma coisa que eu gostaria de falar para os irmãos, que igreja não converte ninguém. Igreja ensina a palavra de Deus para as pessoas. E pastor também não converte ninguém. A conversão da família tem que começar em casa. Tem que começar nos nossos lares, irmãos. Ensinar o caminho que o teu filho deve andar. Direcionar o teu filho, direcionar a tua esposa, o teu marido. Hoje, meu irmão, existe uma geração machista, um machista mascarado, na verdade. As pessoas acham que são machos porque usa barba, usa bigode, ou porque sustenta a casa. Uma vez a minha esposa falou assim, cara, você é um bom marido, você traz dinheiro para dentro de casa. Mas isso não é importante. O importante é o companheirismo. Quantos estão entendendo, irmãos? O companheirismo. E quantas mulheres não têm um companheiro? Quantos homens não têm uma companheira dentro de casa? Então, quando diz eu, isto nos faz pensar em um compromisso pessoal. Eu quero que você repita: compromisso pessoal. Ou seja, eu preciso buscar a bênção de Deus. Quando eu uso a primeira pessoa do singular falando eu estou buscando o quê? Um compromisso pessoal de levar minha casa a ser uma casa abençoada. Quantos estão entendendo? Diga amém. O processo de transformação em minha casa tem que começar com quem? Fala para o teu irmão, tem que começar com você, meu irmão. As pessoas se convertem achando que todo mundo na casa dele tem que ser santo. Mas a primeira transformação é na pessoa própria. Ela que em primeiro lugar tem que ser o que? Totalmente transformado, modificado, uma pessoa diferente, onde a esposa começa a ver, o meu marido não é daquele jeito que ele era no passado, a minha esposa não é daquele jeito que ela era no passado, ela é uma nova criatura, eles estão mudando. Vai depender de muito do meu bom testemunho no seio da minha família, para que eu possa ver as bênçãos. Tem famílias que dentro da igreja não são pessoas abençoadas, mascaram uma bênção, dizendo que são pessoas abençoadas, mas são pessoas com a vida totalmente amarrada espiritualmente. Talvez você conheça até pessoas que estão sempre transferindo a responsabilidade para outras pessoas, não assume seus próprios erros e por isso culpam o marido ou culpam a esposa. Marido, passe a partir de hoje ter compromisso com a tua família. Muitos homens, eu sou o sacerdote na minha casa, eu mando aqui.
Você não manda em nada, meu irmão. O Senhor te colocou como cabeça da tua família e você vai ser cobrado como cabeça. Agora, quando o Senhor te apertar, falar assim: o que você fez da tua esposa, o que você fez dos teus filhos? Os homens levantam a mão direita. Fala assim: eu vou ter que prestar contas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então sempre cobrando o quê? Posições do outros, mas não fazem nada para mudar suas próprias atitudes. Josué disse: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. O que ele está dizendo? Meu irmão, se você não quer colocar a tua família numa posição de bênção, é problema teu. Se vira, meu irmão, dá os teus pulos depois, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa somos referência. Eu e minha casa somos, na verdade, pessoas que outros nos vê de uma forma diferente. Eu vou te fazer uma pergunta. Algum casal pode pedir aconselhamento para você no teu casamento? Você está capacitado para aconselhar alguém no casamento? Você está capacitado para aconselhar um pai que está com problema com o filho? Você tem capacidade de aconselhar uma mulher casada que está com o coração totalmente machucado? Você tem capacidade de aconselhar um homem que quer entrar no adultério e você fala não? Você está com essa capacidade? Quantos estão entendendo? Diga amém, irmãos. Josué toma uma posição de sacerdote familiar. O marido precisa ser o sacerdote, o pastor em sua casa. As pessoas confundem muito esse negócio, sacerdote. Eu sou sacerdote na minha casa, e eu sou o sacerdote na igreja. E nem por isso, muitas vezes, eu faço ou tomo a atitude que eu quero tomar. Porque o verdadeiro sacerdote, ele está conectado com Deus e ele só faz a vontade de Deus. E qual é a boa vontade de Deus para o teu relacionamento marido e mulher? Eu mando na minha casa. Se a janta não estiver no horário lá, o couro vai pegar. Mulher, desliga isso. Mulher, faz aquilo. Fala para o teu irmão: meu irmão, você está vivendo no século 21. Você vai tomar um bico no traseiro, cara. Quantos estão entendendo? Amém? Josué sabia de tudo isso. Trazendo para a atualidade, eu creio que Josué foi um bom pai, um bom esposo, um bom sacerdote, bom administrador. Porque quando ele chama essa responsabilidade para ele, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ninguém da família dele se levantou: ei papai, o senhor não tem essa capacidade. A esposa não falou: ei, você não pode falar isso, você nunca nos ensinou a palavra de Deus. Mas tudo indica que ele era um homem posicionado. Foi por isso que Deus passou a responsabilidade para ele de arrastar aquela nação no lugar de Moisés. Existe uma responsabilidade sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Talvez você não consiga arrastar uma nação, mas você tem que arrastar a tua família para a bênção.
Amém? Em primeiro lugar, o verdadeiro sacerdote, ele tem que apacentar o seu rebanho. Vamos repetir? O verdadeiro sacerdote tem que apacentar o seu rebanho. Homens, levanta a mão direita. Homens, quem na verdade é o seu rebanho? A tua esposa, os teus filhos e aqueles que não são casados ainda, no futuro serão esses sacerdotes. Amém? Então, irmãos, apacentar o seu rebanho, no caso é a sua própria família. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso 2 ao 4, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Irmãos, nossa família, antes de pertencer a nós, ela pertence a Deus, porque foi Deus que nos deu. Então, meu irmão, você que tem vontade de se separar, você que muitas vezes fala asneira, eu vou me separar, saiba que existe um compromisso com Deus, com a sua família. Eu conheço um cara aqui no Guarujá, eu não sei o nome dele. O irmão da minha esposa chegou a namorar com a filha dele. Esse cara era um cara arrogante, prepotente, soberbo e empresário. Esse cara era um bom empresário aqui no Guarujá. E ele perseguiu muito meu cunhado, porque ele namorava com a filha dele. Depois de um certo tempo, eu vi esse cara igual um mendigo na rua. E aí eu fui tentar saber por que ele estava andando igual um mendigo. Eu vou te contar uma historinha, meu irmão. Aquele cara, eu acho que trocou a mulher dele de 40 por 2 de 20. E tirou tudo que ele tem. Quantos estão entendendo, irmãos? O cara está vivendo uma vida assim, totalmente desgraçada. O cara está acabado, o cara está num bagaço. Sabe aquele cara que você vê na rua que parece até um mendigo, com aquela calça, com aquele fundilho lá embaixo, uma calça suja, arrastando chinelo, e está andando assim mesmo. Fala para o teu irmão, vigia, meu irmão. Tem uma responsabilidade sobre a tua vida. Número 2, cuidar dos seus. Em 1 Timóteo diz também, 5,8: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé. Meu irmão e minha irmã, se nós não temos cuidado dos nossos, a Bíblia diz assim, e principalmente os da minha família, eu estou o que? Negando a fé. E é pior do que um infiel, diz a palavra de Deus. Se eu não tomar conta da minha família, se eu não assumir essa responsabilidade de um pai verdadeiro, e pai não é aquele que se relaciona com a mulher, cara. Às vezes o homem ele acha que casar é só relações sexuais, é só sexo. Mas existe uma responsabilidade, porque durante aquela relação nascem crianças. E a Bíblia diz assim, ensina o caminho para que o teu filho deve andar, para que ele não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mas aí pais só querem colocar filhos no mundo, e não querem ter responsabilidade. Hoje tem pais que se preocupam mais com a academia, meu irmão. E os catarrentos estão jogados lá. Quantos estão entendendo? Eu preciso ficar bombado. E o moleque, pai, joga a bola comigo, por favor. Se eu não jogar bola contigo, eu vou brincar de boneca, pai. Tem filhos hoje até, claro, fazer esse tipo de ameaça nos pais. Porque os pais estão preocupados com o corpo. Estão preocupados com tudo. Mas não estão
preocupado com a salvação da sua família. Número 3, administrar bem a sua casa. Em 1 Timóteo capítulo 3, verso 4 diz: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, né? Nós homens casados temos que ter a responsabilidade de governar bem a nossa casa, porque a Bíblia diz assim que nós vamos prestar conta disso, meu irmão. Hoje tem um bocado de cara que quer casar. Eu quero casar. É bonito ter festa de casamento, é bonito todo aquele negócio, mas é um abacaxi, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando você pega uma mulher, uma moça para casar, a tua responsabilidade sacerdotal, ela muda. No mundo, aí fora, não tem isso. Mas dentro da casa de Deus, meu irmão, acabou. Existe uma responsabilidade sobre a tua vida muito grande, que é tomar conta de uma mulher. E de uma mulher que não pertence ao João, a Antônio, pertence a Deus. Amém? A tua mulher, a minha mulher, ela pertence a Deus. Então, a trate como pedra preciosa. Irmão, eu estou tratando minha esposa agora. Não que eu batia na minha esposa, porque às vezes o cara acha que é só bater, né? Não é isso, não. Eu não valorizava, cara. O futebol era mais importante para mim, as amizades eram muito mais importantes para mim, a minha cerveja era muito mais importante para mim. Eu deixava minha esposa em casa. E se ela fosse uma mulher desonesta? Hoje, até no comprar o pão, eu tenho prazer de ir com ela, meu irmão. Temos problemas? Temos ainda. Somos normais, graças a Deus. Mas a cada dia nós precisamos o quê? Ter uma transformação. Esses dias ela ficou igual boba. Eu peguei e fui no mercado, eu comprei uma flor, que ela gosta muito de flor, e a presenteei com aquela flor, cara. Você pode fazer isso amanhã para tua esposa? Aí tem aquelas que eu não gosto de flor. Você não gosta de flor, no teu caixão vai te tapar de flor, meu irmão. É bem melhor gostar em vida do que depois de morto, que não tem opção. E o cara coloca aquela flor dentro que tem mosquitinho. Meu irmão, me perdoa se você, mulher, não gosta de flores. Tem defeito de fabricação, cara. É impossível. Ou tem um trauma da infância. Tua mãe socou flor na tua boca. Impossível. Mulher não gostar de flor é a mulher que não gosta de uma joia. Se não gosta de flor, dá uma torceira de mato, meu irmão. É uma torceira de mato. Olha, está aqui para ti, ó. Você não está chamando ela de cavalo, não, de égua, sei lá do que. Não, você não gosta de flor, então eu vou ter uma planta. É impossível a mulher gostar de uma planta, meu irmão. É a primeira coisa que os teus pais te ensinam, a regar uma planta lá. Quantos estão entendendo, irmãos? Homens, levanta a sua mão direita. Fala assim: amanhã eu vou ter que comprar uma flor para minha esposa. Pastor, e se ela não gostar? Meu irmão, vai na minha sala amanhã e fala: pastor, minha esposa não gosta de flor, eu vou fazer uma oração para matá-la. E aí nós vamos colocar bastante flor na urna dela, só para ela ficar incomodada lá. Amém? Fala para o teu irmão: eu tenho uma responsabilidade amanhã. Comprar uma flor, meu irmão. Pastor, mas minha esposa já é uma flor. Não é nada, às vezes ela é um cacto, cara, e ela precisa de uma flor.
Tem mulher que é um cacto, sabia, meu irmão? Compra uma flor. Pastor, mas eu sou noivo, compra uma flor também. Já começa, cara. Irmãos, mesmo com meus defeitos de fabricações, tá aqui minha esposa que não deixa mentir. Eu sempre gostei de dar presente. E eu nunca esqueci de uma data. Posso ser errado numa cacetada de coisa. E ela fala assim, tu não esquece porque se você esquecer eu ainda brigo contigo. Mas eu não esqueço, né, Débora? Não esqueço. Faço questão, irmãos. Eu vou viajar, nem se for uma camiseta, eu trago. Quantos estão entendendo? Amém? Nós, homens casados, temos que ter responsabilidade. Vamos repetir? Nós temos que ter responsabilidade de governar bem a nossa casa, pois prestaremos conta com Deus. Em Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9 diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e viste em mim, isso fazei, e Deus de paz será convosco. Amém? Então, meu irmão, pega isso que está sendo ministrado, coloca em prática na tua vida. Começa a colocar, irmãos. Eu me coloco também junto com vocês. Eu não sou perfeito, não. Se a Léa lançar ali, colocar no memorando os meus defeitos, eu tenho certeza que vão ter muito mais do que qualidades. Mas nem por isso, a pouca qualidade que nós não temos que colocar em prática. Amém? Outra coisa, jovens, se hoje você namora e a tua namorada não te respeita, saiba que ela será uma péssima esposa ou um péssimo esposo, porque também não vai te respeitar no casamento. Se no namoro já não respeita, vai respeitar no casamento? Quantos estão entendendo? Se a tua namorada te chama de burra, você é um burro, ou você é uma burra. Quando casarem, vocês vão ter um pasto, irmãos. E hoje é normal, eu vejo com uma normalidade incrível. As jovens, tem um tapado, tem um burro. Aí tem uma burra também, tem um cavalo, tem um elefante, tem uma jirica. Não sei se existe jirica. É uma jirica, deve ser esposa do jirico. Uma jirica. Por que faz essas coisas? Porque o pai também fazia a mesma coisa. Mas com a família Josué foi diferente. Ele foi abençoado e ele diz: eu e minha casa nós servimos ao Senhor. E se eu tenho esse tipo de comportamento, os meus filhos também terão esse tipo de comportamento. E os meus netos também terão esse tipo de comportamento. E vai ser uma reação em cadeia. Fala para o teu irmão, é tempo de mudança, meu irmão. Número 2, minha casa. Preciso o quê? Conscientizar-me que minha família precisa do Senhor Jesus. A minha família, ela precisa do Senhor Jesus. Eu preciso apresentar o Evangelho do Senhor Jesus em minha casa. Quantos estão fazendo isso? Não ouvi um amém? Porque não conseguimos apresentar o Evangelho dentro da minha casa. E aí como é que eu e minha casa nós poderemos servir ao Senhor? Você ora quando almoça? Você ora na janta? Você agradece? Você abençoa a tua casa? Você levanta com o pé esquerdo de manhã cedo? Hã? Claro que levanta, com os dois pés, meu irmão. Não é só assim? Você tem que levantar com os dois pés da tua casa, meu irmão.
Mas tem crente que ainda fala assim: hoje levantei com o pé esquerdo. Urubu. Você é abençoado, meu irmão. Você tem uma cama para dormir. Valoriza isso. Nossa família ela precisa do Senhor Jesus. Este é um dever nosso como pai. Longe de mim pensar que isto é obrigação do pastor da igreja. Meu irmão, tem muitas pessoas que se convertem, vêm para a igreja e acham que é o pastor que tem que ensinar os filhos, que é o pastor que tem que educar os filhos. A educação vem de lá, ó, da tua casa, meu irmão. Os mais velhos antigamente eles tinham uma habilidade de puxar a orelha, que dava até para contar os nervos, fazia assim. Hoje eu não vejo os pais dar mais puxão de orelha. E não é pecado. Nem por isso a minha geração era orelhuda. Pai hoje não sabe brigar. Eu vejo, quando exorta o teu filho, você sacudir a criança, né? Doido para pegar aquele que exortou o teu filho. Não é assim? Né? Fica quieto, menino. Mas a vontade dele é falar: ei, você que vem. E o coitadinho com o bracinho todo torto. É fácil, perturbou. Em off. Pá. Rapidinho, cara. 2 segundos. Pega nessa ponta aqui, ó. Eu duvido que ele vai querer usar esse chapéu ridículo que tampa a orelha, porque ele vai lembrar da marca que dá puxão de orelha. É só chegar. Avacalhou. Não, tal de criança chegar assim na igreja, cara, não. É mole. Só um tranquinho só. Ai, irmão, que mãe quer beliscar. Mãe que bate na cabeça. Não, irmão, orelha. Só nessa pontinha aqui. Né? Pensa que está ligando uma tomada. Rapidinho. Vai tomar um puxão de orelha se ficar com folga. Amém? Amém? Não é pecado não, irmãos. Pecado é as pessoas, quando chega o teu filho e fala assim: vixe. Já viram isso? Né? Está chegando aquela criança: ah, Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mamãe e papai, sabe quem tinha que ter vergonha? Você que não ensinou. Dá para me ouvir? Fala, Deus, né? É verdade? Você que não ensinou, meu irmão. Você que não ensinou, aí teu garoto fica. Aí você joga a culpa no século 21. Ele é imperativo. Não, não é imperatividade. A Débora trabalha com isso, né? Por que no século 21 tem tanta imperatividade? Por que, meu irmão? Talvez a Débora nunca estudou nessa matéria que eu vou falar agora. Sabe por quê? A criança do meu tempo andava com um estilingue no bolso, cheio de pedra no osso ou no outro, e queimava energia o dia todo, meu irmão. Você brincava de manamula. Escolhi os caras do tamanho do Janjão aí para ser uma manamula. Tinha que ser um cara grande, meu. Um cara pequeno ia ser machucado. E você queimava energia. Às 5, 6 horas da tarde, quando tua mãe ligava a televisão, sabe o que fazia? Dormia. Estava num bagaço. 6 horas acordava de novo, pegava o copo de café, pegava o pão à média, mergulhava lá dentro e já saia comendo no meio da rua. Com a mão cheia de, sabe, de cerol. Então o cara queimava energia. Mas hoje a criança, o que ela faz? Dá um iPad para o teu filho, dá um iPod, um IP, sei lá o que, e tanto ai da vida. Saiu uma reportagem recentemente na televisão, sabe, na internet, que 80% dos telefones utilizados não são utilizados como telefone, mas como dar mensagem.
Tu vê um monte de débil mental por aí. Cara, eu parei do lado de um cara esses dias no carro. Você via que o cara era um cara de boa aparência. Tem uma habilidade naquele troço. O cara vai ser imperativo. Tem que queimar energia, meu irmão. Pega teu filho, começa a correr com ele. Você de bicicleta e ele correndo atrás. À tarde ele vai estar mansinho, cara. À tarde ele vai dormir igual um bebê. Vai até roncar. O cachorro de um amigo meu veio de Curitiba para cá, ele veio roncando no carro. Queimou energia. Teu filho vai até roncar. Tudo bem, existe a doença, mas na proporção que tem hoje, me perdoe, irmãos, eu discordo. E eu discordo. Hoje, quantas crianças nós vimos sair de um ônibus? No mínimo uns 40, né? Crianças. Dava até pena, parecia até preso. Um colocando a mão no outro assim, ó. De 6 em 6. Meu, cada criança, cada cabelo, eu falava, deve ser tudo capeta, né? Os caras, tudo quietinho, irmãos. Será que no meio deles não tinha alguns imperativos, vamos falar assim? Eu creio que sim. Mas foram ensinados a ter regras, a viver debaixo de regras. A Bíblia diz assim: ensina o caminho que o teu filho deve andar, para que ele não venha se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quantos estão entendendo? Fala para o teu irmão: minha casa. A terceira parte que Josué fala: serviremos ao Senhor. Vamos repetir? Serviremos ao Senhor. Aqui nos dá uma ideia de conjunto. Eu mais a minha casa. Vamos repetir? Eu mais a minha casa. Que matematicamente falando, eu e a minha casa é igual ao quê? Serviço ministerial. Vamos repetir? Serviço ministerial. Que é igual a bênção. Presta bem atenção, meu irmão. Quando eu e minha casa nós servimos ao Senhor, esse servir ao Senhor é me dedicar à obra de Deus. Amém? E quando eu me dedico à obra de Deus, eu sou abençoado, cara. Mas aí o crente vem para a igreja, ele quer só sentar, reparar e criticar. Então ele não está fazendo a obra de Deus. Esse crente não é agraciado, ele não é um abençoado. E passa 5, 10, 15, 20 anos dentro da igreja, você não vê mudança na vida desse cara. E quem essa pessoa vai evangelizar? Ninguém. A casa vai ter problema, tudo vai ter problema, porque aquela pessoa, ela não quer gastar energia dentro da igreja. Então é um imperativo e o gospel. Fica só fazendo fofoca, aponta todo mundo. Tem um grau de imperatividade dentro da igreja. Mas quando queima energia dentro da igreja, meu irmão, sabe o que acontece? Começa a receber a palavra, começa a se alimentar da palavra, começa a ser uma pessoa ousada, começa a ser uma pessoa cheia de tecnologia gospel. Amém? É por isso que o novo convertido, ele faz muito mais diferença na casa de Deus do que o velho convertido. Quantos estão entendendo? Vamos repetir. Eu mais a minha casa é igual serviço, que é igual a bênçãos. Qualquer ministério para ser frutífero começa a partir da nossa casa. Minha irmã e meu irmão, se você não tem capacidade de pegar um copinho
no piso da igreja, deve ter vários copinhos no chão da tua casa. Se você vai na cozinha da igreja e tem um prato sujo, e você não tem capacidade de pegar aquele prato, dar uma limpada, a tua louça deve estar entupida na tua casa. Se você não dá descarga no banheiro da igreja, o teu banheiro deve feder a barro. Porque nosso ministério começa em casa, irmãos. Quantos estão entendendo? Sabe por que eu quis fazer esse congresso, irmãos? Essa ideia foi da minha esposa. Porque eu comecei a ver que a nossa igreja não pode ser iguais às outras igrejas. Se eu for igual às outras igrejas, eu tenho um problema muito sério como líder. Ontem eu reuni minha liderança, os meus diáconos. Primeiro eu falei e depois eu tive que abençoá-los também. Por quê? Duas pessoas que já vieram de fora na nossa igreja falaram muito bem da nossa igreja, em recepção, em calor humano, em atendimento. Isso é bom, amém? Mas é um perigo. As mesmas pessoas que falam que foi bem, quando cair, vai falar que também caiu. Meu pastor, ele diz: chegar no topo é fácil, manter-se que é o difícil. Então, para esses líderes, meu irmão, cadê os diáconos? Levanta as mãos. Se faltou algum, depois me dá a lista. Levanta a mão, fica com a mão. Existe uma responsabilidade sobre a vida de vocês que multiplicou. Aqueles que falaram: pastor, sua igreja é abençoada, vou levar meu time lá para treinar com vocês. Um dia eles vão falar para mim: pastor, caiu a excelência. Aleluia. Quantos estão entendendo? Se a sua família vai bem, irmãos, o serviço do Senhor será uma bênção. Se a sua família está debaixo, ou melhor, deixando a desejar, o serviço do Senhor também deixará a desejar. Se você é uma mãe, se você é um pai que não tem responsabilidade com horário, não tem responsabilidade com compromissos, a casa de Deus vai ser do mesmo jeito. Então eu nunca vou ser abençoado. Eu nunca vou ser uma pessoa que faça diferença. Eu sou apenas mais um dentro da casa de Deus. E eu, irmãos, eu não quero ser mais um dentro da casa de Deus. Eu quero ser diferente, como diz a minha sobrinha, né? Eu quero brilhar, né? A minha sobrinha usa esse termo, né? É criança, eu quero brilhar. Não é que eu queira brilhar, eu quero fazer a diferença. Fala para o teu irmão: começa a fazer a diferença, meu irmão. Começa. Irmãos, quantas pessoas que são membros dessa igreja que faltaram hoje? O que as pessoas querem? Não tem problema, está tudo resolvido na minha vida. Eu gosto de ministrar o curso de casais, porque quando você convida a pessoa para fazer parte do curso de casais, a primeira coisa que a pessoa fala assim: eu não tenho problema. Na segunda lição, meu irmão, só falta um vó no pescoço do outro. Não tem problema? Quem disse que ninguém tem problema no relacionamento, cara? Já começa que um é homem e outro é mulher, graças a Deus. Já começa que a mulher é toda detalhada para tomar banho, o homem é todo relaxado. Vocês estão entendendo, amém? Começa que a mulher é tudo organizada, o homem já é bagunceiro. E aí começa já as primeiras brigas no relacionamento. O homem, cara, ele sai de um cômodo, vai para o outro e vai nu lá, não está nem aí. A mulher já não, coloca uma toalha, já vai tudo arrumada. É o jeito, isso aí. Aí começa as primeiras brigas.
Poxa, meu pai não fazia isso. Claro que meu pai não fazia isso. Mas se ficasse só sozinho junto com a tua mãe, fazia a mesma coisa. E agora eu estou na minha casa. E aí começam as primeiras brigas. Quantos estão entendendo? Aí passa aquele cara igual um urso, todo feio. E a mulher fala, que coisa ridícula, cara. Casei com esse monstro. E aí ele para. Quem quer monstro aí? Quantos estão entendendo? Fala para o teu irmão, isso é família. E pode ser abençoado. Temos que nos conscientizar que eu e minha casa precisamos servir ao Senhor. Mas pare, apenas um segundo e reflita. Eu quero que o louvor suba aqui. Presta bem atenção. Nós queremos e temos que ter a consciência que eu preciso ministrar para minha casa. Agora eu vou te fazer uma pergunta para você sair daqui. Eu não sei o que o pastor Júnior vai pregar amanhã. Ele vai chegar amanhã à tarde, inclusive, falou para mim hoje. E eu não sei o que o pastor, Gaston vai ministrar aqui no domingo. Mas presta bem atenção. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Se tocar a trombeta hoje, será que todos da sua casa vão ser salvos? Se você tem dúvida, irmãos, é sinal que eu e a minha casa não servimos ao Senhor. Se gerou um ponto de interrogação na tua cabeça, você precisa trabalhar muito na obra de Deus, para que você possa falar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que os meus filhos serão salvos? Será que a minha esposa vai ser salva? Será que meu esposo vai ser salvo? Estou falando de família, não estou falando de pai e mãe, porque já não compete mais a vocês. Eu estou falando da tua casa, da tua família. Sai daqui com esse questionamento hoje na cabeça. Josué, quando falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque era uma família que gostava de ir para a igreja, era uma família que congregava, e era uma família que conhecia verdadeiramente Deus. Então podia tocar a trombeta a qualquer momento, meu irmão, que Josué subiria com a sua família. Tem uma frase que diz, me parece que é também do José Gonçalves, que diz que nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Não adianta eu ganhar muito dinheiro, cara. Não adianta eu ter bons carros, não adianta eu ter uma casa boa, não adianta eu ter um televisor de plasma, não adianta ter nada disso, cara. Se meus filhos estão na droga, se a minha esposa ou meu esposo não quer vir para a igreja, ou se vem e não quer compromisso, não adianta nada. Não adianta nada. Nada. Se eu sair daqui com essa interrogação hoje, meu irmão, é porque o Senhor quer falar contigo. Será que o Senhor Jesus, vindo buscar a sua igreja, eles subirão com Cristo? Será que você vai subir com Cristo? Irmãos, de vez em quando eu passo aqui em frente, eu vejo apenas alguns irmãos trabalhando na casa do Senhor.
limpando a igreja. Corta o meu coração, a minha vontade é parar o meu carro e vir ajudar aqui. Pessoas que querem dormir até o meio-dia, mas não conseguem vir aqui dar uma força na casa de Deus. Eu vejo algumas irmãs aqui que trabalham, meu irmão, à noite estão limpando a igreja aqui, e outras assistindo a novela das 8. Esses dias eu vim aqui, que eu vim atender o engenheiro, eu tive vergonha de mim mesmo. Eu falei, meu Deus, eu tenho que estar aqui com eles, pô. Os irmãos tudo suado aí para cima e para baixo, mexendo de escada. O outro caiu da escada, que é novo convertido aqui, fazendo coisas que... E o restante? O que nós estamos fazendo, irmãos? Ah, pastor, eu tenho coisa muito mais importante para fazer. Já pensou se o Senhor Jesus te chamando, Ele fala assim: ei, eu tenho coisa muito mais importante do que te chamar agora. Eu vou chamar aquele que está trabalhando na minha casa. O que nós estamos fazendo, irmão? Presta bem atenção também, para você sair daqui com esse ponto de interrogação. A tua atitude, papai, vai ser o comportamento e a atitude dos teus filhos. O teu comportamento vai ser o comportamento dos teus filhos. E depois não adianta falar, pô, você não se dedica à obra de Deus, pô. Tá arriscado o teu filho falar que hoje a geração está meio folgada, né? Você também nunca fez na igreja, que nunca via. Eu vou fazer? Você nunca fez? Eu vou fazer? Eu não. Tô fora. Você chega tarde, um dia vai chegar pro teu filho, ei, você vai chegar tarde na igreja. Eu? Isso não tem exemplo, cara. Você chegar tarde, eu também chego. Ah, você não vai na igreja hoje? E quantas vezes eu vi o senhor e a senhora não querer ir? Quantos estão entendendo, irmãos? Fala para o teu irmão, esse é o primeiro dia só, hein? Precisamos mudar. Precisamos transformar. Precisamos ir contra tudo aquilo que tem sido falado por aí. E eu quero finalizar com os salmos que nós iniciamos aqui, mas apenas um verso só. Salmo 128. No verso de número 3 diz: sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Verso 4 diz: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Essa palavra, quando diz como é feliz, ele está dizendo: bem-aventurado o homem justo e piedoso, o homem que tem palavra de sabedoria. Sabe por que hoje anda essa geração que nós chamamos de transviada? É porque ser homem não é para qualquer um. Eu li na internet uma frase
Tony Ramos, que ele falou o seguinte: ele é casado há 42 anos, nunca traiu a esposa, nunca teve uma história que denegrisse a imagem dele. E ele usou a seguinte frase: ser fiel no casamento é para macho. Isso para homem e para mulher, meu irmão. Uma frase do Tony Ramos: ser fiel no casamento é para macho. Por que eu entendi que ele falou isso? Porque ele está lutando contra alguns princípios que foram implantados ali no meio deles. Quantas mulheres não querem se separar dos maridos? Quantos maridos não querem se separar das suas esposas? E quando eu tenho essa mentalidade sobre a minha cabeça, eu tenho que entender que eu não sou macho, ou não sou fêmea. Agora, quando eu falo assim, fidelidade é para macho. Uma vez eu vi uma reportagem sobre a alcateia. O lobo, ele não aceita a traição de outros lobos quando querem se relacionar com as lobas. Sabe o que ele faz? Ele expulsa aquele lobo fanchona da alcateia. E aí, é por isso que tem aquele ditado do lobo solitário. Ele começa a andar, sabe, solitário, e é como se ele tivesse um telefone e falasse para outra alcateia: ei, esse lobo é pilantra, meu irmão, não deixa ele chegar aí. E aí ele não consegue ter liberdade nas outras alcateias. E sabe o que acontece com ele? Morre sozinho. Repita comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pega na mão da pessoa que está do teu lado. Talvez você pense: eu já errei. Tem pessoas nos assistindo pela internet, talvez estejam pensando: eu já errei, já dei mancada. Mas tem um verso profético para a tua vida. A palavra de Deus diz assim: que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E traduzindo, eu permaneço no erro se meu coração ainda estiver voltado para o erro. Mas se eu me arrependi, o Senhor coloca todos os nossos pecados, joga no pacote, lá no mar do esquecimento. A tua casa vai ser uma bênção, irmãos. Eu já profetizo que a tua casa é uma bênção. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero te abençoar como sacerdote dessa casa, derramar uma bênção sem medida sobre a tua vida. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Senhor, na tua presença, a tua graça, Pai, a tua paz, o teu amor e teu refrigério esteja sobre essas vidas. Nessa noite, Pai, foi o começo do que será o meio amanhã e o término no domingo. Que o Senhor, Pai, venha derramar sobre essas vidas algo novo. Que o Senhor venha derramar sobre essas famílias uma bênção sem medida, Pai.
A tua palavra diz que a glória da segunda casa será bem melhor do que a primeira. E eu já profetizo, Pai, que sairão homens e mulheres daqui desse lugar, entendendo o que foi ministrado nessa noite, para que possam dar um bom testemunho nos seus lares, ganhando cada pessoa ali que não conhece a Ti. Porque nós sabemos que quando o Senhor vir buscar a Tua igreja, todos que estão aqui nessa noite, nós estaremos juntos nesse grande banquete. Eu profetizo, Pai, uma bênção sem medida sobre essas famílias, porque Tu é o Deus que está no controle de todas as coisas. Tu és o Deus misericordioso, Tu és o Deus que traz o verdadeiro maná sobre as nossas vidas. É o que pedimos em nome de Teu Filho amado, Senhor Jesus. Continua com a tua cabeça abaixada ou curvada, como você achar melhor. Eu quero saber se nessa noite tem alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar nessa noite. É só levantar tuas mãos e falar: eu quero voltar para esse caminho. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para a tua família. Se tem alguém aqui, é só levantar as mãos e falar assim: eu quero retornar, pastor. Eu não vou te chamar aqui à frente. Deus, Ele quer mudar a tua história. Amém. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Tem mais alguém, irmãos? Aleluia. Mais alguém que estava afastado do Senhor, ou não entregou sua vida a Cristo, Ele quer entregar nessa noite. A promessa não é só para a minha vida, meu irmão. A promessa não é só para a minha família. A promessa também é para a tua vida e para a tua família. Aleluia. O apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ele está dizendo: o Senhor está batendo a porta. Ele quer entrar para poder cear com cada um aqui nessa noite, meu irmão. É o que Ele está falando aqui, meu irmão. Porque as bênçãos virão sobre a sua vida, as bênçãos virão sobre a tua casa. Mas você tem que se posicionar. Você tem que trabalhar na casa de Deus. Você tem que fazer a diferença. Porque Deus, Ele que te chamou. É Deus que quer um compromisso contigo. E Ele manda falar para ti nessa noite que Ele te chama pelo teu nome. Ele te chama pelo teu nome. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Pega os teus dízimos, pega a tua oferta. Aleluia. Se você não tiver dízimo, não tiver oferta, não tem problema. Mas nós vamos sair daqui abençoados em nome de Jesus. Irmãos, eu fui um dos maiores críticos quando falava sobre dízimo e oferta, é claro. Antes de eu conhecer a Cristo, eu perseguia as pessoas que dizimavam e ofertavam. Se eu soubesse como é tão abençoado dizimar e ofertar na casa de Deus, eu já tinha tomado uma atitude bem antes de me converter.
Tem pessoas que não são cristãos, não conhecem a palavra de Deus e dizimam em algumas igrejas. Quando nós éramos lá da outra igreja, uma vez por mês, parava um cara de carro lá na porta da igreja e ele levava o dízimo dele. E uma vez o pastor foi comentar: irmãos, mas vou saber que tipo de finalidade você vem com esse dinheiro aqui? E aquele irmão, ele falou assim: eu já ouvi falar que quando para estar aqui amanhã em nome de Jesus, amém? Quantos estarão aqui? Diga amém. Amém. Uma pequena parte falou que virá, né? Então é você que, né? Você pode ir atrás aqui.
aquela menina. Eu acreditei que o amor daquele homem era verdadeiro. Aos poucos, ele me afastou dos meus amigos, da minha família. E eu pensava que eles não gostavam do nosso relacionamento porque não queriam a minha felicidade. E eu entreguei a ele tudo que eu tinha de mais precioso. Até o dia em que descobri que eu não era o grande amor da vida dele. Eu era apenas uma de mais 3. Cresci sem um referencial de pai. Ah, como me fez falta um ombro amigo. Alguém importante que pudesse me ensinar aonde ir. O que fazer, alguém que estivesse ali por mim. Eu me senti abandonado, rejeitado, sem chão, sem valor. Por quê? Por que comigo? Eu era tão pequena. Por que ele me tocou assim? Eu me senti tão suja, tão desprezível, indigna, tão usada. Oh, Deus! Quando aquilo acontecia comigo, teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo, e de novo teu amor me refaz. Eu sou aquela mulher. Eu me lembro do dia em que o médico me disse: você tem apenas 3 meses de vida. E agora, meus sonhos, tudo que eu construí, o que eu fiz para merecer tudo isso? Eu sou aquele homem muito religioso. Para mim, tudo tinha que estar perfeito. Na minha casa, todos tinham que andar na linha. Eu era muito rígido, comigo mesmo e principalmente com os outros. Até que um dia eu caí. Teu amor me desfaz. Eu caí. Teu amor me refaz. Quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me desfaz. Teu amor me refaz. Quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me refaz. Deus, Aonde você está? O Senhor está me o ouvindo? Senhor está me ouvindo? Será que o Senhor pode me restaurar? Pode pegar os cacos da minha vida e me fazer de novo? Eu me arrependo, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão. Será que o Senhor pode ser o meu pai? Eu preciso tanto de colo. Cura-me, Senhor. Me ajuda, Pai. Cura-me. Será que o Senhor pode me tocar e lavar o meu coração, curar minhas emoções?
me restaurar completamente, eu me rendo a Ti, Senhor. És o Deus que me cura, és o Deus que sara a minha dor, és o Deus que me ama, e este amor em Cristo me salvou. És o Deus que me sonda, és o Deus que conhece tudo que sou, és o Deus que me ama, e este amor em Cristo me restaurou. Meu Deus, meu Salvador, teus braços estendidos me trocam com amor. Meu Deus, meu restaurador, o túmulo vazio me faz mais que vencedor.
Aleluia. Amém, né, irmãos? Bom, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amém. Toda a honra, toda a glória, né? Pertence ao Rei Jesus. Amém, irmãos? Pega na mão do teu irmão. Eu peço muito para Deus, a cada dia, irmãos, Ele me fazer um vaso novo. A gente reconhecendo as nossas dificuldades, as nossas deficiências, porque na verdade nós temos que buscar essa perfeição diariamente, e é bom a gente se quebrantar na casa do Senhor. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim, que nós temos que descer à casa do oleiro, né, para que Ele nos faça um vaso novo. Amém? Quantos vêm aqui amanhã? Diga amém, irmãos. Deus é bom em nome de Jesus. Eu não sei se vai ter cantina. Vai ter cantina? Haverá cantina, tá, irmãos? Tenho uma comunhão com o teu irmão em nome de Jesus. Eu tenho um compromisso agora, né? Mas nós estamos aqui juntos para a honra e glória de Deus. Vamos repetir assim? Que o Senhor me abençoe e me guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim, me concedendo graça. Que o Senhor volte para mim o seu rosto, me dando paz. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos. E todos dizem? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão.